Boa noite, pessoal. Bom, eu acho que eu não escolhi um bom horário para live, porque se eu não me engano, as lives do Dr. Ítalo ocorrem nesse mesmo horário, né? Mas de todo modo, essa live vai ficar salva aqui por 24 horas e eu vou ver se eu consigo me lembrar de salvar a live para ir pro grupo do Telegram, tá bom? Enquanto isso, por favor, me avisem se vocês conseguem ouvir direitinho, se vocês conseguem me ver bem, por favor. Conseguem me ver? Ótimo, então vamos começar. Bom, vocês sabem que as lives aqui são muito diretas e muito curtas, né? Para não fazer vocês perderem tempo. Vamos lá. Então a live de hoje o assunto é 6 passos para colocar o bebê para dormir. Eu não vou apresentar uma fórmula milagrosa nesta live para ensinar vocês a colocar o bebê para dormir como se isso pudesse ser resolvido com um dia de tentativa. Não. O que eu estou propondo nesta live, na verdade, são recomendações, né, que vocês vão adotar com consistência, né, ou seja, frequentemente, para que isso se torne um hábito, tá? Vou dar só um exemplo. Quando eu comecei a reeducação do sono da minha filha, eu sempre falava assim, filha, agora nós vamos dormir, tá bom? Boa noite, beijo, tchau, tchau. Lógico que ela não entendia, ela tinha 7 meses. Porém, com o tempo, conforme eu fui repetindo essas mesmas palavras, boa noite, agora nós vamos dormir, tchau, tchau. Hoje ela mesma deita, quando eu falo, filha, vamos dormir, ela deita no berço, antes eu tinha que deitá-la. Ela mesma deita no berço, procura o cantinho dela e fala tchau, tchau. Né? Então vejam que não foi uma coisa construída assim de um dia para o outro, porque essa é uma das maiores queixas que eu recebo das mães. Ah, mas eu já tentei, meu bebê chora muito. Sim, porque isso ainda não é um hábito. Quando se tornar um hábito, isso vai ser natural. E um hábito para ser consolidado precisa de tempo, especialmente um hábito muito bom, tá? Lembrando que maus hábitos levam 3 dias para ser consolidados, você precisa de 1 semana ou mais para corrigir ou para introduzir um bom hábito, tá bom? Então, quais seriam esses 6 passos? Lembrando que não são 6 passos para serem adotados numa única noite, mas 6 passos que vocês devem adotar durante todo o processo de condução do sono do bebê ou até mesmo de reeducação, tá? Bom, o primeiro passo, a primeira recomendação é observar as janelas de sono do bebê. Nossa, Aline, você vive falando dessas janelas de sono, já cansei. Sim, mas não observar as janelas de sono é uma das razões mais frequentes pelas quais os pais fracassam na hora de colocar o bebê para dormir. Ou colocam o bebê pouco cansado e o bebê dorme pouco, ou colocam o bebê extremamente exausto e o bebê também dorme pouco. Ao contrário do que acreditam, um bebê que é mantido acordado durante todo o dia, ele não vai se acalmar tão facilmente à noite. Pelo contrário, ele pode, inclusive, demorar mais para dormir e ter mais despertares à noite, tá? Então, assim, quando é recém-nascido, a gente sabe que o bebê recém-nascido dificilmente consegue ficar mais de 1 hora acordado, né? Então, a gente observa o quê? A gente observa se o bebê está bocejando, enfim, se já faz algum tempinho que o bebê está acordado, se o bebê está com algum incômodo, e a gente se antecipa a esse problema para que o bebê, na hora de que ele estiver com sono, ele consiga dormir mais facilmente. E a gente observa alguns outros sinais de sono. A partir dos 3 meses, né? 3 meses, mas mais frequentemente a partir dos 6 meses, a gente consegue colocar alguns horários mais fixos para isso, né? Porque o bebê vai passar a acordar mais ou menos sempre no mesmo horário, portanto a janela de sono vai acontecer mais ou menos nos mesmos horários também. As refeições também, a partir da introdução alimentar, a gente já começa a estipular alguns horários para essas refeições, para que não fiquem muito próximas umas das outras, né? Enfim, então o primeiro passo é observar os sinais de sono e as janelas de sono. Aline, qual é a janela de sono para bebê de tantos meses, de tantos meses? Tem várias tabelas na internet. Alguns bebês, por exemplo, a gente fala assim, de tantos meses a tantos meses, a janela de sono é de 3 horas. Mas tem alguns bebês que têm janela de sono de 3 horas e 15, outros de 3 horas e meia. Então é preciso que a gente observe esse bebê. Então, primeiro passo, observe a janela de sono. Todos esses passos servem para que vocês eliminem as possíveis causas do bebê não estar dormindo e aí sim possam investigar outras causas como problemas de saúde. Então, primeiro passo, observar as janelas de sono para cada faixa etária. E isso vocês encontram na internet um pouco também. Diga para o bebê que é hora de dormir. Como eu disse para vocês, então, são coisas que
Tá, eu vou falar pro meu recém-nascido que tá na hora de dormir. Você não vai inventar um horário pro recém-nascido dormir. Na hora que o seu bebê der os sinais de sono e que você for colocá-lo para dormir, você já fala, olha, agora nós vamos dormir, tá bom? Use sempre as mesmas frases, sempre. Vocês vão ver que com o passar do tempo, essas mesmas frases parece que vão entrando na cabeça do bebê e ele já reconhece aquilo como um momento, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que me espera, agora eu vou dormir. Eu reconheço esse passo, eu reconheço essa etapa. E aí o bebê já se acostuma com essa frase. Então, assim, não é esperar que o bebê entenda, mas é introduzir esse hábito de dizer, olha, agora é hora de dormir, para que com o tempo você observe que o bebê reconheça essa frase, tá? Pode ser qualquer coisa, do tipo, boa noite, eu te amo, durma com Deus. E é isso, né? Mesmo que seja um bebê recém-nascido, converse com ele desde a mais tenra idade, tá? Isso faz toda a diferença mais pra frente. Bons hábitos são construídos, eles não são impostos. A terceira dica, tô indo bem rápido, né? Mas não tem problema, lives são rápidas mesmo, depois vocês podem me fazer perguntas. A terceira dica, ou passo, ou etapa, é sinalizar para o seu bebê que está no momento de dormir, que este é o momento de dormir. Lógico, sempre observando as janelas de sono. Não adianta você levar o seu bebê para o quarto às 8 horas da noite, um bebê de 6 meses, se ele acordou às 6 horas da tarde. Ele não vai dormir, né? Então, observar as janelas de sono, tendo o bebê dormido, o número de sonecas e pelo número e pela quantidade de horas adequada, dê sempre as mesmas pistas. Então, quais são as pistas da minha filha? Por exemplo, tá? As pistas da minha filha são: nós rezamos o Santo Terço às 6 da tarde, ela janta às 5 da tarde, nós rezamos o Santo Terço às 6 da tarde. Quando dá 6h45, no máximo, 6h30, desculpe, quando nós acabamos o terço, eu dou o banho nela. 6h45 ela mama e 6h50 ela vai para o berço. E aí nós fazemos a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Santo Anjo. Eu dou boa noite, faço o sinal da cruz na testa dela, apago a luz, fecho a porta e saio. É sempre essa mesma ordem, sempre. Ou seja, quando vai se aproximando o horário do jantar, ela fica já enjoadinha, claro que ela já está ficando com sono, né? Mas ela reconhece aqueles passos e eu percebo que, apesar dela estar com sono e ficar um pouco irritada, ela não fica uma criança irritadiça, né? Que são crianças que normalmente não têm assim as suas necessidades de sono atendidas. Então ela já percebe, ela começa a rezar, ela reza o terço, ela já sabe que depois ela já vai tomar banho. Quando eu estou fazendo a mamadeira dela, é muito engraçado, porque quando eu estou fazendo a mamadeira dela, ela imediatamente se dirige para o sofá, que é onde ela mama. Então ela vai pro sofá, sobe no sofá e já fica esperando o mamar dela. E aí depois ela já sabe que ela vai escovar os dentes, nós vamos dormir. Então tenha sempre as mesmas pistas. Não tente fazer do tipo, primeiro eu vou dar mamar, depois o banho, depois dormir, e no outro dia eu vou sei lá, vou dar o banho às 4 da tarde, depois eu dou mamar, depois eu coloco para dormir, aí no dia seguinte eu dou mamar às 2 horas antes, e aí depois eu dou o banho. Então tente manter sempre o mesmo ritual. Isso sinaliza para o bebê com o tempo, de novo, estou repetindo para que não fique dúvidas, tá? De novo, isso sinaliza para o bebê que ele vai dormir naquele momento, tá? Ele reconhece aqueles sinais, ele se sente seguro. É como eu sempre digo, as crianças, os bebês se sentem seguros quando eles têm uma certa previsibilidade, porque eles sabem o que esperar, né? Então, sempre dê pistas para o seu bebê de que aquela é a rotina que ele vai seguir para dormir, tá? Lembrando, vocês veem que eu repito bastante a mesma coisa, né? Mas é muito importante que isso seja que isso fique bem claro, porque a maioria dos problemas seria resolvido se as mães mantivessem a consistência dos hábitos. Manter a consistência dos hábitos é que faz toda a diferença no processo de reeducação, tá? Então, seja sempre consistente, faça sempre as mesmas coisas, sempre na mesma ordem. A quarta etapa, na hora de colocar o bebê para dormir, tem gente que fala assim, não fica com seu filho no colo, porque senão ele vai dormir no colo e ele vai ficar vai ficar mal acostumado. Não fica ninando o seu bebê, porque senão ele... Calma. Cada família vai encontrar a melhor forma de acalmar o seu bebê antes que ele vá para o berço. E cada faixa etária tem a sua necessidade. Por exemplo, um recém-nascido precisa que as condições do útero sejam reproduzidas o mais fielmente possível, né? Então ele precisa de um certo ruído, né? Ele precisa de uma certa contenção para se sentir protegido, ele precisa de ser ninado, seja no berço
ou no colo. Então, depende de como você encontra essa necessidade do seu filho. Mas, Aline, meu bebê já tem 1 ano e eu tenho que ficar ninando ele no colo. Eu vou sempre ficar ninando ele no colo? Se não estiver bom para vocês mais, é hora de mudar. Então você vai ter que ensinar uma outra forma do seu bebê dormir. Isso não significa que você não precise acalmá-lo, isso não significa que você não precise dar um aconchego para ele antes de dormir, né? Tem mães que gostam de fazer um carinho no bebê, falar boa noite, eu te amo, contar uma história, né? Então assim, é o que a gente chama de inglês de soothe, né? De acalmar, de aconchegar o bebê antes de ir dormir. Pode ser uma massagem, pode ser um leve contato no colo, vocês podem fazer oração juntos no colo, de modo que o seu bebê vá calmo para o berço e não simplesmente pego de supetão do chão e colocado no berço como se ele fosse simplesmente entender que ele está ali para dormir, tá? Então, acalme o seu bebê, mas não introduza hábitos, não mantenha hábitos, não alimente hábitos que você não queira manter. Então, Aline, olha, no começo tudo bem, eu conseguia ninar no colo. Hoje a minha coluna já não aguenta, eu não consigo mais ficar no colo e ele não dorme de outro jeito. Bom, como eu disse, hábitos são construídos. Se ele passou 6 meses dormindo só sendo embalado, agora ele vai precisar dormir de outra forma. Não vai ser em uma noite que ele vai aprender a dormir ou esquecer um hábito que ele adquiriu em 6 meses, tá? Então, lembrando sempre, acalme o seu bebê o suficiente para que ele durma, mas não para que ele durma daquele jeito. Por quê? Os bebês se lembram da última coisa que eles fizeram. Então, se ele dormiu, por exemplo, chupando a chupeta, né, alguns bebês que não conseguem, por exemplo, pegar a chupeta, muitos bebês acordam depois querendo que a mãe recoloque a chupeta na boca. A chupeta pode ser, sim, um tiro no pé, tá? Então, o bebê precisa que a chupeta seja recolocada na boca. Bom, então talvez seja a hora de tirar a chupeta, né? Ou esse bebê só dorme se ele for extremamente balançado, como já aconteceu com a minha filha. Minha filha só dormia mamando comigo de pé, balançando, andando pela casa. São muitas associações negativas e isso vai acabar em algum momento se tornando insustentável. Então o que eu fui fazendo? Tirando um hábito por vez, até que chegava no momento que ela estava relaxada o suficiente e aí eu colocava ela no berço, tá? Então, acalme o seu bebê, aconchegue o seu bebê, mas não necessariamente para dormir. Verifique se o seu bebê está indo para o berço consciente de que ele está indo para o berço. Lembrando que essa dica se aplica cada vez menos quanto menor for o bebê, quanto mais novo for o bebê, tá? Esse bebê precisa estar consciente de que ele está indo para o berço. Por quê? Muita gente critica esse tipo de atitude, fala, ai, que horror, você está dizendo que é para tirar o bebê do peito, sendo que é super natural o bebê dormir no peito. Lógico que é, gente. Nós, quem tem filho, sabe que é muito fácil fazer um bebê dormir no peito. Mas a questão é, conforme vai passando o tempo, quando o bebê é RN, é cada vez mais instintivo para o bebê dormir. É muito instintivo. Só que conforme vai passando o tempo, começa a briga pelo sono. O que antes levava 5 minutos de embalo, agora leva 15, 20. Já vi mães que chegaram a ficar 2 horas com o bebê embalando e ele não dormia, né? Então, é preciso avaliar até que ponto aquele hábito está de acordo com as necessidades e com a dinâmica familiar. Não está mais? Vamos mudar, tá? Então, o ideal é que esse bebê vá acordado para o berço. Por quê? Se ele vai acordado para o berço, qual vai ser a última lembrança que ele vai ter? De que ele adormeceu no berço. Experimente você dormir no sofá e acordar na cama. Você vai acordar assustado. Experimente você dormir no sofá e acordar no chão. Você vai acordar assustado. Você não vai reconhecer o lugar onde você está. Então, isso sim, eu particularmente acho uma crueldade com o bebê, porque o bebê fica completamente perdido. Ele adormece num lugar e acorda no outro. Lembrando que quanto menor for o bebê, menos as regras se aplicam, tá? Então, tente o máximo possível colocar o bebê consciente no berço, para que ele entenda que ele está indo para aquele ambiente dele, tá? Finalmente, a 6ª dica, deite o seu bebê para dormir. Eu sei que muitas pessoas falam, lógico que o bebê vai dormir deitado, né? Não vai dormir de pé. Só que alguns bebês não sabem que eles têm que deitar para dormir, tá? Então, no começo, né, a recomendação é que o bebê sempre esteja de barriga para cima, né, as recomendações de segurança. Porém, com o tempo, conforme o seu bebê começar a rolar, ele tiver mais autonomia, ele mesmo vai virar de bruços. É muito provável, muitos bebês dormem de bruços. Então, assim, se for necessário, principalmente quando o bebê já está ficando de pé no berço, deite o seu bebê no berço e mostre para ele, filho, agora você vai deitar para dormir.
Você precisa pegar pela mão. A doutora Sâmia sempre fala isso, né? Nos primeiros anos da infância, nós precisamos pegar a criança pela mão e mostrar o que nós queremos dela. Caso contrário, ela não vai entender. Você não vai falar, filho, deita, para um bebê de 10 meses que já fica em pé no berço, né? Então, ensine isso. A gente ensina tantas coisas, né? Ensina a andar, ensina a falar, ensina a comer, e a gente se esquece de uma coisa tão básica, né? Então, pegue o bebê e deite ele no berço. Mostre para ele que ele está indo para o berço, tá? Então, deite e fala assim, pronto, agora nós vamos dormir, né? Isso vai se tornar muito importante para que o bebê adquira a consciência de que ele está indo dormir naquele lugar. E que caso ele acorde naquele lugar, ele não vai estranhar, tá? Então, resumindo tudo isso que nós falamos. Primeiro, observe as janelas de sono e os sinais de sono do seu bebê. Sempre tente levar em consideração essas duas informações. Ah, mas aqui fala que a janela de sono do meu bebê é de 3 horas a 3 horas e meia. Qual que é a janela de sono correta? Você vai ter que observar os sinais de sono do seu bebê e entrar no meio termo. Segundo, diga para o seu bebê que está na hora de dormir. Lógico, respeitando os sinais de sono. Repita a mesma frase do mesmo jeito todos os meses e você vai observar como o seu bebê vai se acostumar. Terceiro, dê pistas para o seu bebê de que ele vai dormir. Faça sempre as mesmas coisas, sempre na mesma ordem. Não estou falando de horários, estou falando de procedimentos. Quarto, acalme o seu bebê, aconchegue o seu bebê, mas não necessariamente para que ele durma daquele jeito. Apenas para que ele se sinta seguro o suficiente para dormir de forma independente. Coloque o bebê acordado no berço. Ali, meu bebê tem 45 dias, muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso, meu bem, tá? Geralmente isso acaba acontecendo aí por volta dos 4 meses, tá? Então, tente colocar o bebê o máximo possível acordado no berço, para que ele reconheça aquele lugar quando ele despertar no meio da noite. E deite o seu bebê para dormir, literalmente. Pegue o bebê e deite, para que ele aprenda que ele precisa fazer esse movimento para dormir, tá? Já viram aqueles bebês que dormem no cadeirão? Então, geralmente são bebês que não sabem que eles precisam deitar para dormir. O bebê lutou, esbravejou, não quis dormir e aí de repente ele faz assim, ó, no cadeirão, porque ele já estava exausto, né? Então ele precisa aprender que ele precisa deitar para dormir, tá? Vou abrir para as perguntas, não pretendo demorar muito tempo. E é isso. Alguém fez perguntas lá atrás, mas eu preferi não olhar para não me desconcentrar. Então, por favor, envie as perguntas novamente, porque eu não vou rolar para cima, tá? Por favor, envie as perguntas de vocês, caso vocês tenham dúvidas. O que é isso aqui? A galera pedindo para entrar comigo? Não, não dá não, gente. Gente, como é que eu faço isso aqui? Aqui. Podem mandar as perguntas. Não tem perguntas? Podemos encerrar? Parabéns pelo trabalho em nos ajudar com o soninho dos nossos bebês. Eu que agradeço pela confiança. Troca de quarto, como adaptar? Rafaela, depende da idade, tá? A minha filha foi pro quartinho dela com 3 meses, foi super tranquilo. Bebês mais velhos tendem a ficar um pouco mais resistentes. Uma dica é, caso o bebê seja mais velho, já entre numa argumentação, tente fazê-lo participar da decoração do quarto, né? Tipo a compra da cama, o lençol que ele vai dormir, e comece preparando ele durante o dia sobre como ele vai dormir, como ele já é um rapazinho, que ele vai dormir no próprio quarto dele, ele tem o próprio quarto dele e assim por diante. Mas geralmente é uma adaptação que demora um tempinho mesmo, tá? Quantas sonecas um bebê de 3 meses precisa tirar durante o dia? Geralmente, depende. Tem bebês que tiram 3, tem bebês que tiram 4, tem bebês que tiram 5. Quanto mais curtas as sonecas, maior o número de sonecas, tá? Bebê de 2 meses cochila só no peito. Olha, me parece normal. Mas se ele só cochila no peito, tente observar se as mamadas estão efetivas, né? E comece tentando tirar o peito quando ele já estiver pegando no sono e ver se ele consegue adormecer sem o peito. Qual a quantidade de sonecas um bebê de 6 meses deve fazer? Essa fase é uma fase de transição, então geralmente os bebês fazem de 3 a 2 sonecas. O ideal é que façam 2, mas como a janela de sono ainda tá meio pra lá, meio pra cá, tem bebês que acabam fazendo 3. Você é ótima. Obrigada. Meu bebê tem quase 4 meses, mas chora muito quando coloco no berço acordado. Como devo agir?
Ele só para quando eu pego e embalo. Olha, às vezes não é nem porque ele precisa ser embalado, às vezes é porque ele não sabe dormir mesmo. Talvez seja o momento de você começar a colocar ele no berço acordado. Lógico que você não vai deixar um bebê de 4 meses chorando, né? Não tem cabimento. Então pega, acalmou, coloca no berço. Esse movimento vai se repetir provavelmente muitas vezes até que ele se acostume. Como eu disse, hábitos são construídos. Minha bebê tem muito sono umas 18 horas, porém dorme às 21. Ela tem 6 meses. Como fazer com que ela não tenha sono nesse horário? Ela cochila umas 3 vezes durante o dia. Então, assim, eu não sou muito a favor de ficar falando assim, o bebê vai dormir tal horário. O bebê tem naturalmente uma tendência de acordar cedo e dormir cedo. O horário ideal para se colocar um bebê para dormir é entre 7 e 8 da noite. Eu não tentaria... como é que eu posso dizer? Eu não tentaria adiar esse horário. Eu respeitaria os sinais de sono do bebê. Meu filho tem 11 meses. Sempre o deito no berço, ele já levanta na hora. E assim vai o tempo todo. Pois é. Bate aqui, minha filha. Levou muito tempo para minha filha aprender. Foi exatamente nessa idade que eu percebi que a minha presença estava atrapalhando. Foi nessa idade que eu saí do quarto, decidi sair do quarto, né? E falei, bom, agora vai ser o momento... Ai, gente, desculpa. Agora eu vou ter que sair do quarto, porque ela já tá levando tempo demais para dormir. Ela chorou bastante no início, mas no segundo dia já não chorava mais. Minha filha de 9 meses... Gente, eu tô ficando até vesga pra ver aqui. Minha filha de 9 meses dorme mamando e acorda a noite toda. Tira as associações todas de uma vez? Depende. Depende do temperamento da mãe e do bebê. No meu caso, eu tirei tudo de uma vez, porque eu sou colérica e eu já quero tirar tudo de uma vez. Tem mães que optam por tirar um hábito de cada vez. Meu bebê já dorme sozinho, mas tem uns 15 dias que ele está resfriado. Ao colocá-lo para dormir, chora sempre. Mantenho sempre o comportamento, mas não sei se é o resfriado ou a bendita ansiedade. Se ele está resfriado, é que assim, o colo não resolve, né? O que me parece ser o caso dele é que o fato dele ficar de pé no colo já alivia a congestão nasal, né? Me parece ser isso. Se for o caso, o ideal é que você faça a lavagem nasal para que não tenha essa desculpa, tá? Separação, ele faz outro... Pode ser também. Lembrando que a angústia da separação, ela tem que ser... A gente tem que lidar com ela, a gente não tem que se prostrar a ela, tá? Nós flexibilizamos, mas nós não retrocedemos. Aos 4 meses, temos uma chamada crise dos 4 meses. Com essa idade, conseguimos colocar para dormir no berço? Sim. Eu coloquei minha filha para dormir com 3 meses, mas com 4 meses foi uma regressão muito forte. Eu tenho alguns posts sobre regressão do sono, tá? Criança de 4 anos agora está acordando no meio da noite dizendo que o galo não deixa dormir. E só dorme com o pai do lado ou vem para nossa cama. O que fazer? Reeducação do sono. Seu bebê está criando o hábito. Não vai passar. Não acredito nessa história de que vai passar e não sei o quê. Isso aí, se mantra resolver esse problema, não existiu, enfim. Eu dormi no quarto dos meus pais até os 15 anos e falo pra você, enquanto vocês alimentarem esse comportamento, ele vai continuar indo pra cama de vocês. Eu conversei com uma amiga, tem gente que vai discordar de mim agora e não tem problema algum discordar, eu não tô falando que eu fiz isso, mas eu li um relato de uma conhecida, que a filha dela de 2 anos e 2 meses ficava indo pro quarto dela a noite inteira. O que ela fez? Numa noite disse pra filha dela, boa noite filha, agora você vai dormir no seu quarto, tá bom? Um beijo. Saiu, fechou a porta do quarto dela e trancou a porta do quarto do casal. A menina foi até a porta do quarto, chorou, pediu pra abrir, eles não abriram e aí depois de um tempo ela acostumou. Ai, Aline, é muito cruel. Depende da realidade da família. Do mesmo jeito que a gente não pode julgar quem faz reeducação do sono, a gente também não pode julgar quem resolve não fazer nada e deixar o tempo passar. Fica a escolha da família. Tá? Mas uma coisa eu preciso te dizer. Se vocês alimentarem esse hábito, ela não vai, o seu filho ou sua filha não vai mudar o comportamento, a não ser que vocês tomem providências. Uma criança não tem condições de decidir como ela deve dormir, a não ser que você decida deixá-la decidir. Meu bebê acorda chorando muito. Como fazer? Aconchegue e volte para o berço. Meu bebê de 1 mês e 20 dias só dorme se for no peito e só faz cochilar durante o dia. É normal? Sim, completamente normal. Mas existem algumas coisas algumas alternativas que você pode tomar, né? Então, por exemplo, não deixar que ele passe mais de 2 horas e meia sem mamar, tentar reproduzir o máximo possível o ambiente do útero, com charutinho, com ruído branco. Tem uma série de alternativas para você. Minha bebê de 9 meses ainda acorda uma vez à noite, em horários diferentes.
Dou mamadeira. Será que pode ser hábito ou algo na rotina? Pode ser hábito e pode ser algo na rotina, especialmente porque você está dizendo que, que a sua bebê acorda em horários diferentes. Tem alguém que mandou perguntas aqui pelo íconezinho. Ai! Gente, inverti a ordem. O que eu faço, Jesus? Aqui. Não liguem pra vocês irem na minha casa. Deixa eu ver aqui. Cadê as perguntas? Gente, eu não tô conseguindo ver as perguntas. Quem mandou pergunta pelo íconezinho lá, mas tudo bem. Vamos lá. Meu bebê de 5 meses teve regressão. Eu tive que tirar a chupeta, mas ele não volta a dormir sozinho. Como agir? Então, se o seu bebê adormece sozinho, ele consegue voltar a dormir sozinho. Se ele ainda depende de ajuda para pegar no sono, ele vai precisar da mesma ajuda quando ele acordar. É um processo, como eu estou dizendo. Eu não prometo nenhuma metodologia milagrosa, nenhum tipo de hipnose para colocar o bebê para dormir. O meu negócio é mudar o ambiente, ajustar a rotina e manter a consistência do comportamento. É isso que faz um bebê dormir bem e que favorece o sono de um bebê. Fora isso, são promessas que eu acho difíceis de serem cumpridas. Mais alguma pergunta? Não? Bom, acho que é isso, né, pessoal? A mamada dos sonhos funciona a partir de que mês? Olha, no meu caso não funcionou. Tem gente que fala que funciona, pra mim não funcionou nada. Eu preferi, hoje, com a minha mentalidade hoje, depois de ter estudado sobre o sono dos bebês, eu julgo que é melhor deixar que o bebê acorde nos horários em que ele vai acordar, que seja o relógio biológico dele. A bebê se bate muito ao colocar no berço. Normal segurar e deixar chorar? Chorar por quanto tempo? Bebê de 9 meses. Então, você pode começar colocando o bebê no berço, porque assim, gente, vamos pensar de forma racional. Pelo amor de Deus. Um bebê que está alimentado, um bebê que está com a higiene em dia, um bebê que está de fralda limpa, que está com as necessidades de sono atendidas, vai chorar de frustração. E isso a gente não tem como impedir. Então, Aline, mas ele vai chorar? Sim, ele vai chorar, ele não tá tendo aquilo que ele quer. Mas ele quer dormir mamando. Tá, mas você tem que fazer o que ele quer ou o que ele precisa? Ele precisa mamar ou ele precisa dormir? Precisa dormir. Então, ele vai chorar por um tempo. Se ele não gosta, tem bebês que não gostam de ser tocados. Se ele não gosta de ser tocado, tudo bem, não tem problema, não tem problema. Só que você deixa ele lá. Deita o bebê quantas vezes forem necessárias para que ele aprenda que ele tem que deitar para dormir. Aline, nas sonecas de dia, meu bebê de 3 meses não dorme bem. Dorme 20 minutos quando deito com ele na cama. Quando deito com ele na cama, ele dorme mais, mesmo com ambiente escuro e ruído branco. O que fazer? O que pode estar acontecendo com o seu bebê é, primeiro, ele está se sentindo aconchegado por você, né? E também ele pode estar com a questão do reflexo de Moore ainda muito forte, né? Então, eu ainda usaria o charutinho nessa fase, tá? E outra coisa, se você dorme do lado dele, e depois você sai, quando ele acorda, ele vai estranhar. É aquilo que eu disse, o bebê adormece, ele tem que adormecer da mesma forma que ele vai continuar dormindo. Bebê de 4 meses se debate o tempo todo durante o sono. O que pode ser? Muitas coisas. Podem ser gases, pode ser muitas coisas. É o que eu sempre digo, o bebê está se mexendo demais, é normal. Não precisa ficar interferindo. Eu sei que às vezes incomoda a gente, principalmente quando dorme no mesmo quarto que a gente acaba não dormindo, mas é normal. É normal ele começar a chorar quando começa o ritual do sono? Depende, se ele estiver muito cansado, sim. O que fazer para ajudar um bebê de 4 meses a dormir sozinha? Monique, eu não tenho como abordar isso nesta live, porque são várias técnicas, das mais gentis às menos gentis, né? Talvez o mini curso gratuito que a gente tem no Telegram te ajude, né? E se você tentar de todas as maneiras e você observar que não está acontecendo nada, talvez seja um caso de consultoria. Você está falando que a sua consultoria vai ajudar? Não, existem várias consultoras do sono por aí. Você pode adquirir desde cursos até acompanhamento. Bebê de 7 meses acorda de 2 em 2 horas, máximo que dorme 3 horas de prazo. É normal? Não. Não é. Isso é padrão recém-nascido. Mas, Aline, você está dizendo que é para fazer o desmame noturno? Gente, o desmame noturno é escolha dos pais a partir de...
introdução alimentar bem estabelecida ou de acordo com as orientações de alguns órgãos que dizem que é somente a partir de 1 ano. Ah, então quer dizer que porque o desmame noturno só pode ser feito a partir de 1 ano, o bebê pode continuar mamando a madrugada inteira? Se tiver bom pra você, sim. Se não tiver bom, não é normal um bebê mamar de 2 em 2 horas. É o que eu sempre digo, basta a gente pensar de forma um pouco racional. Aline, meu bebê com 3 meses fazia 6 horas de sono, de intervalo de sono. Olha que beleza. Agora acorda de 2 em 2 horas. Mas, gente, se ele fazia 6 horas de intervalo de sono com 3 meses, por que é que agora, com a introdução alimentar, fazendo algumas das refeições, ainda que não sejam todas, por que esse bebê tem que mamar de 1 em 1 hora? É só pensar um pouco e mudar os hábitos, tá? Eu vou negar o peito, Aline? Você vai fazer o que você quiser. Mas dizer que é normal um bebê de 7 meses mamar de hora em hora, isso eu não considero normal. Até porque, se você fica privado de sono, o bebê também fica privado de sono. E eu não vejo nada de saudável nisso, tá? Como agir quando acorda antes do tempo e ele não quer voltar a dormir? Pula e observa a janela do sono para a próxima soneca, tá bom? Gente, já deu 22 horas, já deu 10 horas. Agradeço pela presença de todos vocês. Essa live vai ficar salva aqui por 24 horas. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live no Telegram, se eu não fizer nenhuma besteira. E é isso. Fazia muito tempo que eu não fazia live, mas estamos de volta. Assim que possível, farei mais uma. Mais uma pergunta. Desde que sua filha dormiu a primeira vez, a noite toda foi sempre assim, Aline? Porque aqui passamos por altos e baixos. Não. Desde que a minha filha passou a dormir sozinha, foi sempre assim. A não ser em casos de doença, quando ela estava muito resfriada. Mas enquanto ela estava... Com 7 meses, ela já dormia a noite toda. Mas como ela não dormia sozinha, ela ainda tinha muitos despertares. Foi só quando ela aprendeu a dormir sozinha que o negócio passou. Tá bom? Gente, um abraço. E é isso. Tchau, tchau.